Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje tem como objetivo deixar para vocês alguns exercícios de perguntas e respostas sobre os dois vídeos anteriores que nós fizemos, que falavam dos verbos comente-se, fine, cesse e daure, e também o uso destes mesmos verbos, com os sufixos ig e id. Quem não assistiu aos dois últimos vídeos, nós vamos deixar lá nos comentários os links destes dois vídeos. E também no card, que fica aqui na parte de cima do vídeo, estarão os links para os dois vídeos. Gostaria de pedir a vocês, meus amigos, que ficassem até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou apresentar um resumo de todo esse material, que vai facilitar o entendimento de vocês do uso desses verbos, incluindo o uso destes verbos, com os sufixos ig e id. Bom, vamos à primeira questão. Que verbo usar na frase em Esperanto? E o primeiro quadro, nós temos aí um incêndio na floresta, né? E o incêndio na floresta começou ontem, quando alguém foi descuidado. Em Esperanto, la incendio en la arbaro, pontinho, 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 hieraŭ, kiam iu estis malzorgema. Que verbo eu devo usar para completar a frase? O verbo comente-se, o verbo comenticide, o verbo fine, o verbo daure ou o verbo cesse. Então, vocês completem, terão 10 segundos para pensar sobre isso e depois eu darei a resposta. E cada pergunta será assim mesmo, da mesma forma. O verbo correto é o verbo comenticide. Comenticide, porque o incêndio na floresta, ele não começa nada, ele começa por si mesmo, ou por ação de alguém, mas nós estamos falando do próprio incêndio. Então, é um verbo intransitivo. Se eu dissesse que alguém teria começado o incêndio, teria sido alguém o causador desse incêndio, apesar de eu me referir na frase a isso, mas eu não estou, este não é o sujeito. O sujeito da frase é o próprio incêndio. Então, eu tenho que usar um verbo intransitivo, é o verbo comenticide. La verbo comenticide estas ne transitiva verbo. La incendio povas comenti-se nenion. Então, o incêndio não pode começar nada. A segunda questão, a mesma pergunta, que verbo usar na frase em Esperanto, e a frase é a seguinte: ontem a chuva começou às 10 horas da manhã. Como é que fica isso em Esperanto? Hieraŭ la pluvo, pontinho, 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 e ela deka horo matene.
Verbo comente-se, comente-side, fine, daure ou tes. Vocês têm 10 segundos. O verbo correto, novamente, é o verbo comente-side. Riera, la pluvo, comente-sides, e ela decarroro matene. Então, a chuva começou. O sujeito da frase é a própria chuva, la pluvo. Então, a chuva não tem ação sobre nada. Então, eu tenho que usar um verbo intransitivo. Comente-side. Vamos à terceira questão. O baile terminou alguns minutos depois da meia-noite e os jovens foram embora. Em Esperanto, la balo, pontinho, 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 kelkaj minutoj post la noktomezo, kaj la gejunuloj foriris. Então, que verbo eu devo usar? Novamente, comente-se, comente-side, fine, daure, ao finide. 10 segundos. O verbo correto é o verbo finide. Labalo, finidis, kelkaj minutoj post la noktomezo, kaj la gejunuloj foriris. La verbo finide, estas netransitiva verbo. Labalo, povas fini nenion. A mesma coisa que dissemos no anterior. Sendo o baile o sujeito da frase, foi o baile que terminou. Ele não pode ter, o baile não tem uma ação, então o verbo usado não pode ser um verbo transitivo. Todo verbo transitivo denota uma ação, e com isso um objeto direto, ou indireto, o que não acontece nesse caso. Vamos à próxima. Que verbo usar na frase em Esperanto? Quanto tempo durará a reunião em Esperanto? Kiel longe, ... la kunsido. O verbo comente-se, comente-side, fine, daure, cesse. Qual destes verbos eu devo usar? Vamos aos 10 segundos. O verbo correto é o verbo daure. Daurus, kiel longe daurus la consido. Daurus porque é no futuro. Quanto tempo vai durar esta reunião? Então, tempo futuro, daurus. E é daurus porque comente-se não pode, não é o verbo começar. Comente-se também quando é intransitivo. Fine é o finalizar e cesse é o cessar, parar. Então, o único verbo que eu posso usar é o daure. La consido daurus, é a reunião que vai durar, ela própria. Em teufraso, la subjecto estas la consido, kaj la verbo daure estas netransitiva verbo. Então, é a mesma situação das anteriores. Vamos à próxima. O cão viu o gato e logo começou a persegui-lo. Em Esperanto, la hundo vidis la katon, kaj tuj
persecutidin. Novamente, que verbo devemos usar? Comente-se, comenticide, fine, daure, chesse. Qual destes? 10 segundos. O verbo correto é o verbo comente-se. Larundo, vides, lacaton, caetui, comentis, persecute, dim. Então, o cão viu o gato e logo começou a persegui-lo. Então, nós temos aí um ato, uma ação causada pelo sujeito. O sujeito é o cão, que viu e começou. São duas frases diferentes. O cão viu o gato e o cão começou a perseguir. Então, um verbo que dá a ideia de uma ação. Outra frase. Quando a chuva cessou, eu ainda estava na rua. Em Esperanto, kiam la pluvo, ... mi ankoraŭ estis sur la strato. Novamente a dúvida. Qual verbo colocar aí? Comente-se, comenticide, fine, daure ou chesse? 10 segundos. O verbo correto é o verbo chesse. Kiam la pluvo chessis, mi ankoraŭ estis sur la strato. Quando a chuva cessou, chesse. A chuva cessou, ela não parou nada, ela cessou, ela parou de existir, ela não mais estava acontecendo. Então, é ela por si mesma, não é um verbo intransitivo, né? La verbo chesse estas netransitiva verbo, la pluvo povas chesse nenion. A chuva não pode parar nada, a chuva parou, uma ação interna da própria chuva. Vamos à próxima. Quanto tempo ainda vai durar este terrível inverno? Em Esperanto, kiom da tempo ankoraŭ ... tiu terura vintro. Quanto tempo? Então, verbo comente-se, comenticide, fine, daure, chesse. Qual deles? A resposta correta é daure. Então, kiom da tempo ankoraŭ dauros tiu terura vintro. Por que dauros? Porque está no futuro, ainda vai durar. Ele está acontecendo e ainda vai durar. E o verbo usado teria que ser o daure, porque em tiu frasula subjecto estas lá tiu terura vintro. Kai la verbo daure estas netransitiva. Então, nós precisaríamos de um verbo intransitivo, porque o sujeito da frase não está agindo, não está cometendo nenhuma ação em relação a alguma coisa ou alguém. Então, a duração é do próprio inverno. Então, o verbo daure. Temos que estar muito atento a esse tipo de situação. Vamos a outro. Agora vamos usar
de uma maneira diferente. Qual a tradução correta para a frase? O barulho cessou por alguns momentos. Como é que isso fica em Esperanto? Labruo ĉesis dum kelkaj momentoj? Na resposta A. Labruo daŭris dum kelkaj momentoj? Questão B. Na C, nós temos labruo ĉesigis dum kelkaj momentoj. Qual destas respostas corresponde à frase o barulho cessou por alguns momentos? 10 segundos. A questão C significa fazer que algo cesse, porque o verbo ĉesig, quando nós usamos o ig, dá a ideia de fazer com que algo cesse, porque ele é um verbo transitivo. Quem cessa, cessa alguma coisa. E o barulho não cessa nada, né? A resposta B diz que labruo daŭris. Então, ele não cessou, ele continuou, porque daŭris significa continuar. Continuou durante alguns momentos. O barulho continuou durante alguns momentos. A resposta correta é a resposta A. Labruo ĉesis dum kelkaj momentoj. Cessou dum kelkaj momentoj. Vamos à próxima. Qual a tradução correta para a frase? A primeira reunião terminou sem acordo. Seria a A, la unua kunsido finigis sem interconsento? Seria a B, la unua kunsido finis sem interconsento? Ou seria a C, la unua kunsido finidis sem interconsento? 10 segundos. A resposta A significa fazer que algo termine. Como vimos anteriormente, o verbo finig usa o sufixo ig. Significa que fez com que alguma coisa terminasse. Fazer com que algo termine. Então, esta resposta está incorreta. A resposta B também está incorreta, porque o verbo fine, que está sendo colocado nela, é verbo transitivo. E a reunião não pode terminar nada. Ela terminou sem um acordo, mas ela mesma não termina nada. Ela terminou. Nós estamos falando dela. O sujeito da frase é a primeira reunião, que terminou. Então, a resposta correta é a resposta C. La unua kunsido finidis sem interconsento. Por que ela é a correta? Porque ela usa um verbo intransitivo, usado para frases em que nós não temos objeto direto, não temos uma ação, em que o sujeito não pratica uma ação. Vamos à próxima. Qual a tradução correta para a frase? O trabalhador parou, cessou o seu trabalho. Seria A, la laboristo ĉesis sian laboron. Seria B, la laboristo ĉesigis sian laboron. Ou seria C, la laboristo ĉesigos sian laboron. 10 segundos.
resposta A, la laboristo cesse laboro, está incorreto porque o verbo cesse é um verbo intransitivo. La verbo cessis estas netransitiva. A resposta C também está incorreta, porque o verbo está no futuro. La laboristo cessigus siam laborum. Ele vai terminar o seu trabalho. E a frase diz que ele cessou. Então, a resposta correta é a resposta B. La laboristo cessigus siam laborum. O trabalhador parou, cessou o seu trabalho. Ele agiu, tomou uma atitude, parou o trabalho. Então, isso é uma ação e exige um verbo transitivo, e o verbo cessigue é um verbo transitivo. Vamos à próxima. Qual a tradução correta para a frase? Quando eu terminar meu trabalho, vou procurar meu relógio. Seria A, quiam mi finigios miam laborum, mi serĉos miam horloĝon. Seria B, quiam mi finis mian laboron, mi serĉis mian horloĝon. Ou seria C, quiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon. A resposta A, ela está errada. Por quê? Porque o verbo finite, estas netransitiva verbo. E aí nós temos um sujeito, que sou eu, e um verbo que tem que ser transitivo, terminar meu trabalho. Quando eu terminar, eu vou terminar meu trabalho. Eu vou cessar, eu vou parar meu trabalho. Então, a resposta A está incorreta. A resposta B também está incorreta. Quiam mi finis mian laborum, mi serĉis mian horloĝon. Essa frase está teufraso estas em la pacinta tempo. Está no tempo passado. E a frase que nós pedimos em português está no futuro. Então, a resposta correta é a resposta C. Quiam mi finos mian laborum, mi serĉos mian horloĝon. Então, finos é um verbo transitivo, pede objeto direto. Vamos à próxima questão. A festa começou com fogos de artifício. Será A, la festo daŭris per artfajraĵoj. Ou será B, la festo komencis per artfajraĵoj. Ou será C, la festo komenciĝis per artfajraĵoj. Tempo para pensar. A resposta A está incorreta, porque o verbo daure não significa começar, significa continuar. Então, não é a resposta A. A resposta B também está incorreta, porque o verbo comente-se é transitivo. E pelo que vemos aí na frase, a festa não pode começar nada. Então, a resposta correta é a resposta C. La festo komenciĝis per artfajraĵoj. Começa com fogos de artifício. Vamos à próxima.
O vento fez o frio continuar. Resposta A. La vento daurigis la froston. Resposta B. La vento daurigos la froston. Resposta C. La vento dauris la froston. Tempo para pensar. A resposta B está incorreta, porque esta frase está no tempo futuro. La vento daurigos la froston. A resposta C também está incorreta, porque la vento dauris la froston, o verbo dauri é um verbo intransitivo, então não pode ter um objeto direto acompanhado dele. Então, a resposta correta é a resposta A. La vento daurigis la froston. O vento exerce uma ação que faz com que o frio continue. Vamos à próxima. Eu quero pôr fim para sempre nesta situação. Eu quero pôr fim para sempre nesta situação. Será A. Mi volas dauri portiam titium situacion. Ou a B. Mi volas finigi portiam titium situacion. Ou então a C. Mi volas finigi portiam titium situacion. 10 segundos. A resposta A está incorreta porque o verbo dauri não fala em terminar, em por fim. Fala em continuar. Mi volas dauri portiam titium situacion. Seria, eu quero continuar para sempre esta situação. A resposta C também está incorreta. Finide é verbo intransitivo. E se eu sou o sujeito, quero terminar com alguma coisa. Então, eu tenho que usar um verbo transitivo. Mi volas finide portiam titium situacion. O verbo finide não atende a esta situação. A resposta correta é a resposta B. Mi volas finigi portiam titium situacion. Eu uso aí o sufixo ig para fazer com que o verbo fine possa exercer essa função. Vamos à próxima. O ano vai terminar e não conseguirei terminar meu livro. O ano vai terminar e eu não conseguirei terminar meu livro. Será a resposta A, laiaro finos caimine successus finide miam librum. Será a B, laiaro finidios caimine successus fini miam librum. A resposta C, laiaro finigos caimine successus fini miam librum. Tempo para pensar. A resposta A está errada, porque o verbo fine é transitivo e o ano não pratica ação. O ano vai terminar, ele vai terminar. E o verbo finide é intransitivo e eu pretendo, não vou conseguir terminar o livro. Então tem uma ação aí, terminar o livro. E o verbo finide não atende a essa situação. A resposta C também está errada, porque
o verbo finig também é transitivo. Então, se eu disse que o ano vai terminar, ele não termina nada. Eu não posso usar um verbo transitivo, e sim um verbo intransitivo. Então, a resposta correta é a resposta B. Laiaro finidios, kai mi ne successus fini mian labor. Então, o primeiro verbo é intransitivo, porque o ano não termina nada, e o segundo verbo é transitivo, fine, porque eu não vou conseguir terminar o livro. Vamos à última questão. Outra semana findou e você não resolveu ir à escola. Resposta A. Alia semaino finidis, kai vi ne decidis iri ao lerneio. B. Alia semaino finigis, kai vi ne decidis iri ao lerneio. C. Alia semaino finis, kai vi ne decidis iri ao lerneio. Tempo para pensar. A resposta B está errada porque o verbo finig é verbo transitivo e significa fazer que algo termine. A semana não faz com que nada termine, ela termina, né? Então, essa resposta está errada. A resposta C também está errada, porque o verbo fine é verbo transitivo e significa parar de fazer algo. E a semana não tem como fazer isso, ela não pode fazer parar alguma coisa. Então, a resposta correta é a resposta A. Alia semaino finidis, kai vi ne decidis iri ao lerneio. Finidis significa que o verbo é intransitivo e que o sujeito não está agindo, não está realizando uma ação. Chegamos no momento do nosso resumo. Vamos começar pelo verbo comente. Transitiva verbo. O verbo comente é um verbo transitivo. Então, nós temos a frase La infanoi comentis la ludadon. Temos como sujeito as crianças, como ação representada pelo verbo começar. Começaram, no caso do passado. E o objeto direto, la ludadon, a brincadeira. As crianças começaram a brincadeira. Então, o verbo comente pede objeto direto. Sempre que na frase é pedido um objeto direto, o verbo a ser usado, no caso de iniciar alguma coisa, é o verbo comente. Comenticide. Já o verbo comenticide, porque usa o sufixo id, dá a ele a condição de verbo intransitivo, netransitiva verbo. Então, a frase lá ludado comenticides. A frase está completa. Porque o sujeito é a brincadeira. A brincadeira começou. E a ação é começar. Então, lá ludado comenticides. A brincadeira começou. A brincadeira não começou nada, né? É lado externo, não tem nenhuma ação externa. É o ato de começar. Eu posso acrescentar um complemento. Iela de carroro. Mas, sem o complemento, a frase está completa. Lá ludado comenticides. Mas eu posso dizer às 10 horas, que é o complemento. Vamos ao verbo fine. Transitiva verbo, também é um verbo transitivo. La infanoi finis la ludadon. As crianças terminaram a brincadeira.
pararam de brincar, terminaram a brincadeira. Sujeito às crianças, a ação é o verbo terminar, né, finalizar, e o objeto direto, a brincadeira. A mesma coisa do verbo comentes. Já o verbo finide, também com o acréscimo do sufixo id, é um verbo intransitivo, netransitiva verbo. Laludado finides. A brincadeira acabou, terminou. Está completa a frase. O sujeito é a brincadeira, a própria brincadeira. A ação é representada, suposta ação, representada pelo verbo fine. E eu posso colocar um complemento. E ela de carroro. A brincadeira, que é um complemento. A brincadeira terminou às 10 horas. Mas temos o verbo finig, que é o verbo fine com acréscimo do sufixo ig. E isso também dá a ele a condição de transitiva verbo, verbo transitivo. Todo verbo com o sufixo ig é um verbo transitivo. Lapatro finigis laludadon de la infanoi. O pai fez terminou a brincadeira das crianças. Sujeito, o pai, a ação, finigis, objeto direto, a brincadeira e o complemento das crianças. O complemento sempre é algo que é opcional, podemos dizer ou não. A frase está completa com o sujeito, o verbo e o objeto direto. Vamos agora ao verbo dauri, netransitiva verbo, verbo intransitivo. Laludado dauris, nurtio, somente isso. A brincadeira continua, mas podemos acrescentar um complemento. Dum latutatago, durante todo o dia. Então, o sujeito, a brincadeira, a ação, continuar, e o complemento, que é desnecessário. Podem ver que todas as frases com verbo intransitivo, nós não temos o objeto direto, porque somente o verbo transitivo pede objeto direto. Os outros nós colocamos um complemento. Então, laludado, sujeito, dauri, tensação, né, de continuar, e o complemento é durante todo o dia, dum latutatago. Quando nós acrescentamos o ig ao verbo dauri, nós temos daurig, e aí sim um verbo transitivo, transitiva verbo. La infanoi daurigis laludadon et sub la pluvo. As crianças continuaram a brincadeira até mesmo sobre chuva, debaixo de chuva. Os sujeitos são as crianças, a ação é de continuar, de dar continuidade, o objeto direto é a brincadeira e o complemento, até mesmo debaixo de chuva. O verbo cesse é um verbo intransitivo, netransitiva verbo. Nós temos que la doloro cesse, a dor terminou, parou, a dor parou. Então, cesse, a dor parou. O sujeito é a dor e o cesses é o verbo que dá ideia do que aconteceu. Parou. Então, não precisa mais nada. A dor, ela não para nada. A dor parou. Ela não está dizendo que ela parou alguma coisa. Ela parou, simplesmente parou. Então, é um verbo intransitivo. Mas tem uma situação no verbo cesse que nós dizemos assim: la infanoi cessis ludi. As crianças
pararam de brincar. Então, eu uso aí um verbo no infinitivo, o verbo lude, brincar. E, nesse caso, isso aí, esse esse, nesse caso, ele pode ser considerado transitivo, porque ele está... E o objeto direto dele é o infinitivo do verbo lude, é o verbo lude, é o próprio verbo lude, é o infinitivo. Então, as crianças, o sujeito é lá infanoi, a ação é chesse, e o objeto direto é lude. O objeto direto é lude. Então, nós vamos ter as crianças pararam de brincar. Mas sempre que nós tivermos o verbo chesse seguido de um verbo no infinitivo, ele está funcionando como um verbo transitivo. E o objeto direto é o próprio infinitivo que o segue. Lá infano chessis lude, lá infano chessis paroli, lá infano chessis petoli. Então, todas essas situações caracterizam uma frase com um verbo transitivo que pede o objeto direto, que é o verbo no infinitivo que o segue. Já o verbo chesig, com o sufixo ig, é um verbo transitivo, transitivo a verbo. La infanoi chesiges la ludadon, char ili devas iri heimen. As crianças pararam a brincadeira, porque elas devem ir para casa. Então, o sujeito, as crianças, a ação chesig, o objeto direto, a brincadeira, e o complemento, porque eles devem ir para casa. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E se o foi, por favor, deixem um like, compartilhem com seus amigos, deixem lá nos comentários as suas sugestões, opiniões e, principalmente, se inscrevam. É muito importante para nós. Um grande abraço para todos, muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.